chegando. Hoje Deus tem um final de dia, esta noite, abençoado, porque desde que você começou os primeiros minutos desse dia, a bênção de Deus já estava sobre você, sobre mim. Eu creio porque o milagre de estar vivo vem do Senhor. Então Deus vai fechar com chave de ouro para você este final de noite com uma mensagem muito interessante de prevenção, podemos falar assim. Vamos fazer alguns paralelos aqui para entendermos um pouquinho o que Deus tem para nós. Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 14. Livro dos Juízes, capítulo 14. A Bíblia fala em Provérbios: há caminhos que ao homem parece lícito, mas o final deles é caminho de morte. E há caminhos de vida e caminhos de bênçãos também. Eu quero ler aqui versículo 5 em diante, 14, 5 de Juízes. Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe até Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de um leão, bramando, saiu ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que feriu o leão de alto a baixo, como se fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai e a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou para aquela mulher, que agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias voltou ele a tornar, e partando-se do caminho, foi aonde estava o corpo do leão, e eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou as suas mãos e foi dando daquele mel e comendo, e deu também ao seu pai e à sua mãe, e comeram, porém não sabia de onde tinha vindo. Descendo, pois, o seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, e assim como costumava os jovens, e sucedeu que vieram, tomaram 30 companheiros para que estivesse ali com ele. Amém? Amém. Pode se assentar todos. Você vai entender que às vezes há caminhos que parecem caminhos de vida, mas o seu fim é caminhos de morte. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 33, algo interessante, uma promessa de Deus para os filhos de Israel, para os hebreus que estavam no deserto. O Senhor deu para eles o norte e disse para eles: lá no fim vocês encontrarão a terra de Canaã, e essa terra mana leite e mana mel. O mel sempre esteve presente porque fala das delícias de Deus, um dos alimentos mais ricos, principalmente nos lugares quentes, que não temos todo tipo de alimento. O mel substitui muita coisa. Nós vimos o mel em muitas partes, mas primeiro em Êxodo 33, quando Deus falou: vou mandar vocês para uma terra que mana leite e que mana mel. Tudo bem. E isso se cumpriu sobre o povo de Deus. Mas nós estamos falando agora de uma época um pouco mais à frente, porque depois da lei veio Josué, e depois de Josué Deus estabeleceu juízes na terra. E desde quando Deus estabeleceu juízes, eles eram como se fosse, para o nosso entendimento, um presidente, um primeiro-ministro, um rei que houve logo depois disso. Então, o juiz julgava todas as causas que precisava, mas as religiosas, os sacerdotes, em paralelo com os juízes, faziam a parte religiosa e julgavam o povo.
Então era uma bênção. A Bíblia diz que Sansão foi preparado desde o ventre para ser um nazireu. Em Números capítulo 6, de 1 a 21, fala da lei dos nazireus, que o menino era preparado desde o ventre da mamãe. A mãe não podia comer de tudo durante o período da gravidez, tinha que ter toda a preparação até o nascimento, e quando o menino nascia, havia algumas coisas que o menino não podia fazer. Primeiro, participar de bebida alcoólica, de maneira nenhuma. Outra coisa, cortar o pelo do seu corpo, de maneira nenhuma. O menino tinha que estar desde menino com os pelos crescidos, o cabelo principalmente crescido. E terceira coisa, nunca tocar em um cadáver, nem de pessoas e também de animais. Então ele era considerado um nazireu, um escolhido, alguém que iria fazer um serviço especial para Deus em prol do povo. E diz a Bíblia que Sansão foi escolhido por Deus para ser um juiz. Já grande, cumpriu o voto direitinho, não quebrou o voto, se tornou um juiz. Agora, pensa comigo aqui, um pai que teve a oportunidade de gerar um filho, e esse filho se tornou juiz. Que alegria não foi para aquela família, e é até hoje. Que alegria não foi para os seus irmãos, para os parentes, dizer: o juiz principal que julga Israel é o meu filho, ou podia dizer é meu irmão, podia dizer a mãe é meu filho, meu filhão que está lá julgando Israel. Isso traz honra, sem contar os benefícios que até hoje é trazido sobre alguém que se diz juiz na magistratura de uma cidade ou numa comarca pequena ou grande, tanto faz. É um posto observado por todos e, por que não dizer, até desejado por muitos. E Sansão se tornou um juiz e começou a julgar naquela terra, até o momento que ele achou necessidade, mesmo sendo nazireu, isso não impedia que ele casasse, mas eu tenho necessidade de uma mulher, eu preciso de uma mulher. E começou a olhar em volta de Israel, em direção da faixa de Gaza, que nós chamamos hoje de faixa de Gaza, era a cidade de Gaza. Aquela região toda dos filisteus era muito numerosa. Os filisteus estavam em demanda quase todos os dias. Sansão tinha que dar um parecer sobre causas que envolvia os filisteus e que envolvia o povo de Israel. E naquele vai e vem, ele descobriu ali algumas mulheres interessantes à vista dele, e encontrou uma que mexeu com os olhos dele, e ele disse: ela agrada os meus olhos, e contou para todo mundo, e começou a namorar de longe, até que ele disse para o pai: pai, vamos até Atiná, porque lá tem uma mulher, e essa mulher encantou os meus olhos. O que o pai disse? Mas espera um pouquinho, Israel é grande, tem muitas mulheres, não tem no meio da sua família, dos seus primos, tios, no meio dos nossos, alguém que você possa casar, ou alguém dentro de Israel, dos judeus, que você possa casar? Tem que ser esta mulher que é filistia, é uma mulher que é de um povo incircunciso, está sempre em guerra com o nosso povo. Mas ele falou: pai, ela agrada os meus olhos, e porque agrada os meus olhos, eu quero casar com ela. Vá até lá com a mãe e peça a mão dela em casamento para mim. Para um pouquinho, vamos abrir aqui um paralelo. Falando em casamento, tem muitos casamentos interessantes na Bíblia. Você já parou para pensar o casamento de Isaac, como é que foi? Primeiro que foi 25 anos a promessa para nascer o Isaac, não foi isso? E depois nasce o Isaac. E quando o Isaac está jovem, o pai já está bem idoso, e o pai pega Damasceno Eliezer, pega a mão dele, coloca debaixo da coxa direita, que era uma forma de juramento que não podia quebrar de jeito nenhum, e o pai pensando: olha, eu não posso morrer e deixar o meu filho para casar com qualquer mulher.
Ô Damasceno, vá no meio dos nossos familiares e busca uma mulher para o meu filho, para que case com ele. Promete que se eu morrer, você não deixa o meu filho casar com mulher que não seja das nossas. E ele colocou a mão e fez o juramento e já saiu para buscar uma esposa para Isaac. Eu entendo, imagino mais ou menos que Isaac acompanhou ele até metade do caminho e falou: peraí, onde que você vai? Estou indo buscar uma mulher para você, seu pai me ordenou buscar uma mulher para você. Mas como é que é a mulher que você vai buscar para mim? A mulher que eu vou buscar para você é assim, 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 assim. Ele falou: não é assim que eu quero, esquece tudo que você tem, eu vou te falar como a mulher que eu quero. Estranho, né? O pai indo para buscar uma mulher para o filho, não é verdade? Mas ele fala: não, esquece tudo que você sabe sobre mulher, eu vou te falar a mulher que eu quero, a forma que eu quero, a mulher que eu quero me casar. E foi trazido a mulher para Isaac. É um dos casamentos que deu mais certo. Isaac viu a primeira vez a mulher, a primeira vez que ele viu já casou. Olha que coisa interessante, e é um dos casamentos exemplo que tem na Bíblia. Então vou comparar de um lado o Isaac, que o servo de Abraão saiu para buscar uma mulher para ele, e o outro lado que Sansão falou: pai, mãe, desce comigo em Tiná, para que de lá vocês autoriza, ou busca, ou pede a mão desta mulher para mim. O pai retrucou, mas ele falou: não vai me agradar nesses momentos agora. E diz a Bíblia que eles desceram até Tiná e chegaram numa vinha muito grande, e entraram naquela vinha e ficou de longe espiando as mulheres, e falou: olha, é aquela lá, está vendo? É aquela outra ali, é aquela mesmo, é ela mesmo. E ficou de longe. Neste meio prazo sai um leão novo e pula em cima de Sansão, e Sansão pega aquele leão, como se abre um cabrito para o sacrifício. Ele abriu sem ter nada nas mãos, isso para mostrar o dom, a força, o talento que ele tinha para defender de uma situação dessa. E ele pega o leão novo e mata o leão e joga fora da estrada. Continua a caminhada com o pai, vai lá, faz o contrato, pede a moça, e ele diz: é ela mesmo. O pai ficou meio assim, mas ele falou: mas os meus olhos brilharam, eu senti alguma coisa que brilhou nos meus olhos em direção dela, e é ela mesmo, e pronto, vieram embora. A vida continua, sempre a vida continua, não é isso, irmãos? Nós temos observado nessa questão da vida continuar, duas coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, duas coisas que eu tenho certeza que vocês sabem de cor. Quando nós falamos de pressa, existe um ditado interessante, que a pressa é inimiga. Então você viu que a pressa é inimiga da perfeição. E se perfeição é de Deus, então a pressa é do demônio. Dá para a gente entender mais ou menos assim, né? Se a pressa é do demônio, a perfeição é positiva, a pressa é negativa. Mas existe o contrário da pressa, que é a preguiça. Sabe aquilo que é para fazer em um dia, faz em um ano? Aquela preguiça entrou e faz. A preguiça também não provém de Deus, porque Deus tem um horário que é alinhado para tudo, e tudo acontece dentro da hora dele. Se atrasou muito, com toda certeza o inimigo toma proveito naquilo, mas também, se foi depressa demais, se torna inimiga da perfeição tudo quanto você vai fazer. Então você não deve correr muito, e você não deve ser muito lento, porque se tem uma voz, preste bem atenção, se tem uma só voz que o seu futuro ouve, é a voz daquilo que você escolhe fazer. Ele não escuta outra voz. O futuro só escuta uma voz, a voz das suas decisões. Então eu vejo Sansão voltando e continuando a vida continua, e ele ali fazendo o que tinha que fazer, diz a Bíblia, até que depois de alguns dias, Sansão desce novamente a Gaza, a próximo da região de Tiná. Vai lá na vinha, observou as mulheres, achou a mulher que era a que ele havia pedido, voltou à casa dos pais, fechou o contrato que tinha que se fazer e tomou aquela mulher para ele. Mas aí você diz: pastor, até aí estava tudo bem? Não, mas ele desce com a mãe e o pai, e ele sai do caminho que eles estavam indo e falou: deixa eu ver um negócio aqui. Entrou no meio do mato, foi lá onde ele matou o leão,
quando ele viu a carcaça do leão, estava coberta de abelha e tinha um mel muito bom. Eu falei que o mel é um dos alimentos mais desejados nos lugares que tem pouco recurso, principalmente lugar quente. Quando ele olhou e viu aquela abelha, que viu aquele lugar pronto, forrado, ele falou: tem muito mel. Pegou um favo, saiu comendo e chupando aquele mel e levou e deu para o pai e para a mãe e falou: vamos, continua. O pai não sabia de onde ele havia tirado, mas ele havia tirado da carcaça de um leão. Irmão, nós estamos vivendo dias em que o homem anda em busca de prazer. E em busca de prazer, nós encontramos as coisas mais exóticas que você imaginar, mais estranhas que você possa imaginar, em busca da realização de um prazer, da realização de um sonho. Eu tenho que fazer isso porque algo brilhou nos meus olhos, alguma coisa me tocou que deve ser feito desta maneira, e o homem investe tudo para ir atrás da busca de uma doçura. Mas diz a Bíblia que Sansão fez a mesma coisa. Ele desceu, ele foi em busca de uma doçura, mas ele buscou doçura no cadáver, buscou doçura naquilo que já estava morto. Ele saciou o prazer daquele mel naquele momento na carcaça de um defunto. Então estava ali uma capa sobre aquele leão, uma capa de mel, mas por baixo era um cadáver. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Nem tudo que brilha é diamante, não é isso? Nem tudo que brilha é luz. Então a pessoa chamou a atenção na sua caminhada, e ele partiu para cima, e quando ele encontra o mel, ele não deu o valor que estava numa carcaça, comeu. Naquele momento, ele quebra o pacto de ser um nazireu com Deus. Eu sei que todas as vezes que lembramos desse texto, culpamos a questão de Sansão ter olhado para aquela mulher várias vezes, ter vigiado, ter namorado de longe, levado o pai uma vez, olhado mais, levado de novo para fechar o contrato de trazê-la ou de possuí-la, mas jogamos a culpa somente na escolha de Sansão e daquela mulher que também abriu o campo para que isso acontecesse. Mas não foi ali o princípio. Tudo tem um começo. Até aquele momento ainda não havia erro, porque não tinham fechado o contrato ainda entre os pais e os pais de Sansão. Mas no momento que ele quebra o nazireado dele, que ele fere a santidade do Eterno, que ele quebra um pacto que foi feito desde antes do nascimento dele, que o Eterno havia ordenado, ali o mal achou um momento para começar a penetrar na vida de Sansão, que até então, como eu disse, estava uma vida aparentemente tranquila, uma vida que dava para caminhar, e alguém falar assim: este juiz realmente foi um juiz muito bom, um juiz que julgou com retidão e coisa dessa maneira. Sabe o que a Bíblia diz através do grande Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4 da sua epístola, versículo 8, ele diz: sujeitai-vos, portanto, perante a mão de Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma palavra muito interessante, porque quando o Tiago, que é uma pessoa mais pacífica, na reunião é o último a falar, é aquele que todos esperam que ele fale para poder medir o que ele está falando, ele diz: sujeitai-vos perante as potentes mãos de Deus, e sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai embora. Paulo, quando chega em Roma, ele cita isso no capítulo 16, ele cita uma coisa interessante, ele diz assim: em breve, Deus colocará Satanás debaixo dos seus pés. Como ele diz, o mesmo Deus de paz em breve esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. Existe uma palavra que nos traz força.
Existe uma palavra que diz para nós que se a coisa começou a virar e eu quero que aquilo ali muda, eu consigo fazer através da bênção que vem do Eterno. Quantos entendem isso aí? A Bíblia diz em 1 João, aquele que é nascido de Deus vence o diabo. 1 João 4,4, aquele que é nascido de Deus vence o diabo. Mas nós estamos falando agora no Evangelho, pastor. E naquela época, irmãos, a quebra de um pacto é uma ruptura que Satanás não precisa de uma porta para entrar. Ele entra através de uma frestazinha, de uma passagem fina, e ele fica ali 1 ano, 2 anos, ele vai alargando, até que leva a pessoa a comer mel na cabeça da caveira. Então, quando eu vejo isso aqui, eu vejo que não foi o contrato com aquela mulher que levou o problema, o contrato foi porque ele quebrou o contrato com Deus. Quantos entendem isso? Ele quebrou o contrato com Deus e acabou de descer chupando mel. A mãe também, o pai também fizeram o contrato. Ele possuiu a mulher. A partir daquele momento, ele passou a brincar com as coisas sagradas. Por quê? Porque ele casa, tem 7 dias de festa, ele pega aqueles 30 homens e mais outros que colocaram para tomar conta e vigiar ele ali, para que ele pudesse ter a sua festa tranquila, e diz para eles: qualquer um de vocês que souber o meu enigma, que do forte nasceu doçura, e do comedor virou comida, quem souber esse enigma, eu vou dar 30 vestes de prata, eu vou dar moedas. E ele prometeu: mas se vocês não souberem em 3 dias, eu recebo de todos vocês este valor. Então eles falaram: tudo bem, vamos para cima. E começaram a tentar descobrir o enigma de Sansão, enquanto Sansão estava ali na sua lua de mel, que agora seria uma lua de mel mesmo, ali tranquilo. E eles falaram: mas não pode, esse homem vem lá no meio dos judeus, no nosso meio, para tirar o que é nosso, levar o que é nosso. E começou a chamar a mulher de Sansão e a falar: não, você está com ele, você tem que descobrir o que é. Começaram a aliciar a própria mulher dele, a extrair dele aquilo que eles precisavam. E diz a Bíblia que ela chorou 7 dias com ele, falando: mas por que você não me contou? Não contou para meu pai, para minha mãe, o que foi esse enigma? Se você contasse tal e tal e tal e tal. E ele contou. O diabo faz assim, ele bate, vai batendo, até que a pessoa cede e entrega nas mãos dele aquilo que não podia ser entregue. Então aquela mulher passou para passou para todos. Quando Sansão saiu da sua noite de 7 dias de lua de mel, eles falaram: olha, nós sabemos, isso aí fala do mel na caveira. E ele olhou para eles e falou assim: se vocês não tivessem malhado com a minha ovelha, vocês não saberiam nunca esse enigma. Era para ele colocar um ponto final ali. Era para ele dizer: mas espera aí, ao invés de você estar do meu lado, você está contra mim. Ao invés de você me ajudar, eu vim aqui, busquei você, assumi você, eu não sou judeu, você não, e eu assumi todos os riscos, e você me traz já nos primeiros momentos que estamos juntos. Era para ele colocar um ponto final ali. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse neles a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que ele diz isso? O mesmo aconteceu lá. Nós estamos vendo aqui no Novo Testamento, em 2 Coríntios, Paulo falando que a artimanha de Satanás é a mesma. Quando você abre a Bíblia em Jó capítulo 2, versículo 1, está escrito lá que enquanto os filhos de Deus se reuniram perante o Senhor, veio também Satanás e se colocou no meio deles. Então Satanás tenta sempre estar por perto para colocar um pouco de areia na farofa, para falar: está muito bom para ser verdade, deixa eu estragar esse negócio um pouquinho, deixa eu azedar, deixa eu levedar esta massa, deixa eu colocar aqui um pouco de mel na caveira, para que esta pessoa possa comer. E diz a Bíblia que Sansão não ligou para aquilo e ficou tranquilo com aquela situação, passou por cima, ou na realidade nem viu, porque eu disse que o Satanás cega
o homem. O homem que eu disse, o homem e a mulher, fica cegos, não consegue perceber que alguma coisa está saindo fora do caminho, como a Bíblia diz, e saiu Sansão do caminho para encontrar mel na caveira de um leão. Então, quando eu vejo isso aqui, a força de Sansão foi conhecida de toda a região de Gaza. A força de Sansão foi conhecida em toda a região de Tiná, que era a plantação de uva, de lá até próximo a Galiléia, até próximo a Jerusalém. Todo mundo sabia que além de juiz, era forte. Além de juiz tranquilo, que dava sua sentença, dosometria toda balanceada pelo poder de Deus, ele ainda era forte fisicamente, porque vinha sobre ele o Espírito Santo e apossava dele. Mas a Bíblia diz que aquilo incomodou. E os filisteus falaram com a Dalila, a grande mulher, possuída por Sansão, e diz para ele: nós precisamos saber onde ele guarda essa força que ele tem. Aí começa a busca pelo segredo. Já viu que o homem tem uma busca pelo sagrado, entenda isso. O homem vive a eterna busca pelo sagrado até hoje. E quando falamos de sagrado, por exemplo, no meio judaico, falamos da arca, né? A arca que ainda não foi encontrada, entre aspas, vamos falar assim. Então a busca pelo sagrado, falamos no meio romano, falamos que eles andam buscando um pouquinho do sangue de Cristo, não é? Em busca de encontrar o sagrado, encontrar alguma coisa, o priorado ali, de colocar as mãos em alguma coisa que ninguém tem, de buscar aquilo que dizem está escondido em algum lugar. E o homem também anda em busca de procurar o sagrado, e o Satanás em busca de procurar o segredo. É diferente. De um lado é o paralelo, você buscando o sagrado, do outro lado Satanás querendo buscar o seu segredo. O seu é igual ao meu? Não. Todos nós temos um segredo dentro de nós, e Sansão também tinha o segredo de onde ele tinha força. Mas logo que ele quebrou o pacto com Deus, ele começou a brincar com Satanás. Como? Fazendo enigma com os familiares. Eles já deram nele violaram o segredo dele com a esposa dele, com a mulher dele, vamos falar assim. Depois, agora da força, eles falaram para ela: não, procure descobrir onde é a força. E ela foi lá e falou: olha, ele precisa ser amarrado com cipó, que ainda não está seco, e se dobrar 7 cipó e amarrar, ele fica de uma forma que ele perde a força. E assim eles fizeram. E quando os filisteus vieram, falaram: amor, os filisteus vêm contra ti. Ele quebrou tudo, e foi diante deles e venceu eles. Daí a pouco, passado mais um pouco, ela fala: mas amor, onde está a sua força? Por favor, conta onde está a sua força. Ele falou assim: me amarrar com cordas novas e grossas, a minha força acaba. Daí a pouco amarraram ele com cordas, amarraram bem forte, cordas novas, grossas, falaram: agora ele perde a força. Quando vê os filisteus, ele a Bíblia diz que ele quebrou aquelas cordas como se quebra fios. Terceira vez veio novamente, falou: mas onde está a sua força? Você disse que era aqui, não era, era ali, não era. Ele falou: as 7 tranças, desfaz as tranças e faz uma trança só, que a minha força vai embora. 3 vezes, aí ela lentamente, trabalhando com ele na madrugada, é claro que embebedou, drogou, através de raízes, plantas, e drogou, e deixou ele bem, de uma maneira que ele não percebesse, tirou as tranças, amarrou, fez um coque, a Bíblia diz que fez uma bola, e amarrou uma bola de cabelo na cabeça dele, e falou: os filisteus vêm contra ti, amor. Ele falou: não tem problema, eu venço ele. E ele foi contra os filisteus e venceu 3 vezes. E ela falou: amor, mas você mentiu para mim 3 vezes, me conta onde está o seu segredo. E contou. É claro que a pessoa bebeu bastante, drogou bastante, eu disse, através de ervas, folhas daquela época. Passou aquela noite e ele disse: olha, se cortar o meu cabelo e raspar a minha cabeça, a minha força vai embora. Diz a Bíblia que ela ficou tranquila e foi acariciando ele, até perceber que ele já ficou dopado, até perceber que ele já não tinha mais força de reação. Aí chama o barbeiro filisteu. Olha que coisa interessante. Eu até falo: irmão, cuidado com o barbeiro filisteu, sabe? Cuidado com o barbeiro filisteu, porque o barbeiro filisteu, ele é terrível. Ele aparece a hora que você menos imagina.
Aquela mulher começou ali a acariciar e falou que venha o barbeiro. O barbeiro filisteu chegou, cortou as tranças, raspou a cabeça dele sem que ele percebesse nada. Irmãos, a gente sabe como é que é quando você vai tosquiar e raspar a cabeça, como é doloroso, incomoda, e nos primeiros momentos coça muito, sangra às vezes, quando você vai raspar a cabeça, e ele tira o cabelo grande, ainda raspa o couro da cabeça com navalha. O barbeiro filisteu, sem que Sansão percebesse nada. Cuidado com o barbeiro filisteu, tá, irmão? Porque ele é terrível, ele chega, ele provoca situações que outros não são capazes de provocar. E daí a pouco ela disse: amor, os filisteus vêm contra ti. Ele diz: não tem problema, eu vou contra eles. Quer dizer, eles não gostaram dele ter casado e possuído aquela mulher. Eles não gostaram do que ele fizeram, do que ele fez, e falou: nós temos que consumir ele. E foi contra ele pela 4ª vez. E ele disse: eu vou contra eles. Capítulo 16, versículo 20 de Juízes, está assim: e levantou Sansão e foi contra os filisteus, mas ele não sabia que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Capítulo 16, versículo 20. Mas ele, Sansão, não sabia em que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Então ele era um homem comum, era um homem normal, só tinha uma patente de magistrado, só tinha uma patente de presidente do país, vamos dizer assim. E ele foi contra os filisteus, e os filisteus o prenderam com cadeia de bronze. O prenderam com cadeia de bronze e arrancaram os seus olhos naquela mesma madrugada. Irmãos, às vezes nós ficamos perplexos com essa história de Sansão. Pastor, mas ele não era um homem de Deus? Sim. Mas ele não era uma pessoa boa? Sim, ele era uma pessoa boa, ele julgava pela dosometria de Deus as questões todas que tinha que fazer. Mas o que ele fez? Ele teve uma decadência. Vamos observar, a primeira coisa, ele sai do caminho e encontra um leão, mata o leão. A primeira vez o leão vem em cima dele, as facilidades da vida. Sabe aquelas tentações? Tem alguém ali vendendo um lote, o lote custa 300, a pessoa quer 50. Irmãos, para um pouquinho, se a pessoa pensar, isso não é oportunidade não, isso é tentação. Existe oportunidades e existe tentação. Isso é uma tentação, é claro que existe alguma coisa errada, é claro que existe um problema, é claro que isso vai te trazer um problema. Se vale 300, a pessoa quer 50, ainda fala para você: me dá 30, você paga o resto. Por quê? Ele só vai pegar seus 30 e vai embora. Todo dia tem isso acontecendo no mercado imobiliário. A pessoa está vendendo um carro, custa 70, a pessoa falou na internet: me dá 35, pode levar que eu estou indo para Portugal trabalhar e ser escravo lá. Então a pessoa pega: nosso carro custa 70, eu vou pagar 35, paga, você está comprando um problema por 35. Não existe isso, irmãos, no mercado de compra e venda, não existe isso. Existe preço é exatamente para você negociar, para baixar um pouquinho, mas ninguém vende nada pelas metades ou desta maneira. Sabe o que é isso aí? O leão aproximou da pessoa. O leão é aquele que a primeira vez ele se aproxima e se mostra. Aí a pessoa vai e faz o negócio. Aí já fala para um irmão dele: olha, eu fiz, vão também? Ele fala para o pai, leva o mel para o pai e para a mãe, come também. E eles comem daquele mel. Daqui a pouco o outro da família entra na mesma fria que o primeiro entrou. Sabe por quê? A primeira vez o leão veio até Sansão, a segunda vez foi ele que já foi atrás do leão. Então é isso que acontece, brilhou, os olhos da pessoa ficou ludibriado com aquilo, e ele vai, porque o leão veio até ele. Da segunda vez não precisa vir mais, ele próprio caminha atrás do leão. Quem está entendendo? Comeu mel na caveira, deu mel para os seus pais, ainda possuiu uma mulher filistia, e depois o Espírito Santo afastou dele. Foram 7 passos, um atrás do outro, que levou à decadência de um grande juiz. Inclusive isso está até moda hoje em dia, né, irmãos? A gente está ouvindo, que nós mais estamos ouvindo falar na nossa nação é falcatrua de juiz.
não é verdade? Rio de Janeiro está lá, né? Curitiba está lá, Brasília está assim. O que nós mais estamos ouvindo falar dos homens que eram para ter a dosometria vinda de Deus para operar na terra, são os tão piores do que traficantes, piores do que os bandidos. É isso que nós estamos vivendo. A mesma coisa aconteceu com Sansão. O leão veio até ele, a segunda vez ele foi até o leão, e dali para frente ele começou a brincar com Satanás, a brincar com as coisas sérias, e daí a pouco não tem como segurar não, meu irmão, porque se a pessoa deixar se levar por isso aí, está escrito no Evangelho de João 10:10, o ladrão, simbolizado por Satanás, ele vem somente para roubar, para matar e para, deixa eu ouvir vocês falar, e para destruir. Exatamente, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Quando nós pensamos nisso, nós falamos, Deus, então não há nada mais para ser feito? Ah, sim, tem coisa para ser feita, sim. Sabe o que fala em Josué capítulo 1, versículo 5? Josué, vai, ninguém poderá te deter, mas como eu fui com Moisés, eu vou ser consigo. Deus é justo. Da forma que eu cobrei de Moisés, não vamos olhar só as bênçãos, vamos olhar as cobranças. Eu vou cobrar de você. Da forma que eu exigi de Moisés, eu vou exigir de você. Mas da forma que eu abençoei Moisés, eu vou abençoar também. Não existe bênção sem uma luta. Quer dizer, não existe vitória sem luta. Você tem que realmente passar por uma luta para chegar lá na frente e falar, o Deus de Israel me deu uma bênção muito grande, eu fui abençoado, e louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Então, quando você olha para o casamento de Sansão, o casamento de Isaac, você fala, meu Deus, que contraste. Um casamento falido, com toda observação, papai, mamãe, papapá, um casamento falido. Quando você olha para o Isaac, foi lá e buscou, viu a primeira vez, é um dos casamentos mais bonitos que tem na Bíblia Sagrada. Então não dá para entender, quando o homem, não é a questão da mulher, a questão é de não quebrar o pacto que você tem com Deus. Você tem um pacto com Deus, mesmo que você não saiba, você tem? Tem. O apóstolo Paulo disse assim, quando ele falou para... estava em Roma, capítulo 8, versículo 31, ele falou, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está projetado na nossa frente, acerca daquilo que eu faço, quem será contra nós? Quando ele chega ali na Turquia, aos Filipenses, ele diz diferente, capítulo 4, versículo 13, ele fala, pois eu posso todas as coisas, porque Ele é quem me fortalece. Ele já começa a dar um passo a mais, eu posso e eu ando, porque Ele está comigo, e Ele me fortalece quando eu preciso. Quando estou entendendo? Em 1 Coríntios 10, 13, ele fala, não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, porque Deus é fiel e justo, que em meio à tentação, Ele provê o escape. Preste bem atenção, Ele não está falando que te livra do mal, não. Ele não disse que te livra do mal. E não pega isso aqui achando que isso aqui é grande tribulação, como alguns heréticos usam aí. Olha que Deus falou que em meio, quer dizer que nós vamos entrar na grande tribulação, e lá Ele vai tirar. Não, questão de arrebatamento já é caso definido, é questão de Jesus com a sua igreja, já é definido. Mas aqui Ele está falando, não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana. Ele está falando do nosso dia a dia, aquilo que a gente acha que está demais. Ele diz, não, é tudo tranquilo. Mas Deus é fiel e justo, que em meio a essa prova que você está passando, Ele provê para você o escape. Quantos estão entendendo? Tem nada a ver com grande tribulação. Ah, mas Deus falou aqui, não tem nada a ver com grande tribulação. Grande tribulação não é para a igreja. A igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Repito, a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Ao ouvir, diz Tessalonicenses capítulo 13, do 13 ao 17, ele diz o quê? Ao ouvir o som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, e ali estaremos com Ele. Então a igreja é tirada antes e não tem mais o que falar.
Paulo falou isso quando o povo de Corinto levantou um pouquinho, no capítulo 15, versículo 50, ele disse assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, de norte a sul, de leste a oeste, nós subiremos e o corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível para encontrar com o Senhor. Já é situação definida, mas a luta do dia a dia que você tem, Deus não livra você da luta, porque é na luta que vem a vitória. Quando você tem uma luta e você diz: custei, olha, eu lutei, eu suei, quase desanimei, mas quando eu cheguei do outro lado, Deus me deu a vitória. Em meio à dificuldade, Ele provê para você o escape. Glória seja dada ao Senhor. Mas ele diz em 1 Pedro 5,8: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, tragando a quem possa tragar. Quer dizer, em redor ou derredor? Derredor. Vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como se fosse um leão, não é, como se fosse tragando a quem possa tragar. O diabo anda assim, porque em redor estão os seus anjos. Deus tem os anjos dele em nosso redor. Em derredor, na segunda camada, aqui estão os anjos. Aqui na segunda camada, Satanás começa a rodear. Eu tenho que encontrar uma brecha. Rosnando como se fosse um leão. Mas não é. O nosso leão é da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, que é Jesus, esse aí, com toda certeza, ele nos dá vitória. Amém? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Sansão levantou sem o Espírito de Deus. Arrancaram os olhos, cadeia de bronze, andou no caminho do templo de Dagom, passou no caminho do templo de Dagom, onde estava todos assistindo aquele homem que chegou por cima, e agora estava saindo humilhado, por baixo, sem uma situação definida, agora não sabia o que ia ser, levaram ele mais profundo ainda no moinho, para trabalhar como se fosse um animal de carga. Olha onde esse homem caiu, ele saiu lá da magistratura, do governo do país, do pacto com o Deus eterno, que já vinha há muitos anos, num trabalho de 20 anos que ele já tinha de juiz, e não passou disso, desceu todos os patamares, até ficar no lugar de um animal, rodando e fazendo malhar, para tirar o trigo no lagar dos filisteus. Estava lembrando hoje aqui, do irmão chamado Juvelino, até um grande homem hoje, pastor, né? Agora é pastor, graças a Deus. A gente tem revisto muitos irmãos antigos, graças a Deus por isso, mas quando o tio dele, a irmã dele veio aqui na igreja, ele era considerado um esquizofrênico. Eu nunca tinha lidado diretamente com uma pessoa assim, um paranoico, chamado de louco. Por quê? Ele começava a entrar nas lojas, as pessoas tocavam ele das lojas, em Barão de Cocais. Tocava ele porque ele espantava a freguesia, ele ficava mexendo em tudo e falando demais, e todo sujo, arrastando coisas, tirava ele de lá. Aí quando tirava ele, ele ficava uma fera, ele crescia, virava um gigante de força, ninguém conseguia deter, não tinha nem como o policial chegar ao algemar ele, porque não tinha como pegar. Quando pegava, daí a pouco a família entrava, por quê? Ele era um empresário falido na questão moral, na questão física e na questão de administração, porque quem vai deixar uma pessoa dessa administrar alguma coisa? A família entrou, falou: não, tira ele, nós vamos cuidar disso. Posto de gasolina, loja, as coisas no centro do Barão de Cocais ali. E esse homem, quando eu conheci, já estava completando quase 10 anos que ele estava nessas condições. Veio à igreja, e como se é um local longe, né, irmãos, é 80 e poucos quilômetros, não dá para você ir lá e voltar a hora que você quer. Conseguimos entrar num acordo e descemos um fim de semana para fazer a libertação do Juvelino. Quando chegamos lá na casa deles, lá, eles eram tudo da família de um bairro chamado Cabeça de Ferro, está no alto assim, e o centro da cidade ali, sentamos, escutamos as histórias dos 10 anos, da foto com ele não tinha nada a ver mais,
estava totalmente deformado e bravo e babando. Tinha dado um sossega-leão nele para ver se a gente chegava e encontrava ele menos bravo, mas não tem problema ficar bravo também, a gente não tem medo de homem bravo não, por isso já levamos os pastores auxiliares para isso, né, irmãos? Porque se está bravo, deixa os pastores auxiliares resolver o problema, para que a gente tenha condição de estar com a mente certa naquilo que vai fazer, sim ou não? Claro, os auxiliares é para isso, né? E nós descemos com um grupo de irmãos preparado para pegar o leão na unha, sabe? Mas chegou lá, não era um leão não, era mansinho, não tinha problema não. De lá nós fomos num lugar chamado Fundão, em direção de Santa Bárbara, também não conheço, nunca fui mais ali. E sabe o que é que estava ali? Um trabalho de magia negra feita num crânio de osso, é alguma ossada apanhada em algum cemitério, ossada de homem, um crânio, dentro do crânio não tinha mais, mas tinham colocado ali fetos, e mais lâmina de gilete, irmãos, dá para encher as mãos, tudo enferrujada, lâminas de gilete, essas lâminas que a gente chama de gilete, né? As lâminas de 2 cortes, cheinho dentro do crânio, com mais vela e mais um tanto de outras coisas, sabe por quê? Vingança, vingança. O cara cresceu, prosperou, a família dele saiu do alto do morro, que era um bairro mais pobre, para o melhor bairro da cidade, vendeu terras para o brucutu, aquelas minerações que entraram ali, enriqueceram, fizeram um patrimônio grande dentro da cidade. O que aconteceu? Só bastou isso. Ele não mexeu com a honra de ninguém, não desonrou filha de ninguém, não destruiu o casamento de ninguém, simplesmente ele ficou bem de vida no centro da cidade, foi o bastante para os filisteus levantar contra ele. E quando chegamos lá, desenterramos essa panela, estava 60 centímetros debaixo de um porão de uma casa velha, a família foi, desenterrou aquilo ali, nós conseguimos entender o que estava por trás daquele homem, ele arrastando aquela carga. Diz que tem dia que ele levantava, fazia conta, tentava dar uma postura assim de empresário e tudo, mas daí a pouco a cabeça começava a agitar, e ele surtava. Mas não era um surto somente para remédio, isso que eu quero que você entenda. Quem é espiritual? Quem é espiritual, nem tudo é espiritual para ele, entenda isso. A pessoa que acha que tudo é espiritual, é porque ele não é espiritual. Quem é espiritual, sabe que tem coisa que é, tem coisa que não é. No caso dele específico, tinha uma mãozinha de Satanás ali, que alguém pagou esse trabalho para destruir a vida desse homem. Perdeu a mulher, perdeu no sentido, né? Ela não conseguiu viver com ele mais. As filhas foram embora para outra cidade, não conseguiu conviver com a vergonha que ele produzia dentro da cidade. Até o dia que nós estivemos lá. Pastor, aconteceu num passe de mágica? Irmãos, a pressa é inimiga da perfeição, mas a preguiça também é inimiga da perfeição. Tudo tem a hora certa de acontecer. Uns 2 meses depois, ele começou a raciocinar um pouco já de viver dentro de casa, de lembrar que aquele ali era dele, que esse carro que está ali há meses, há anos sem funcionar, era dele, e que existia conta no banco e tal. A vida dele, quase 1 ano para voltar ao normal, a vida dele, porque estava muito viciado em medicamentos que eles davam, e aquele homem começou a desinchar, 1 ano, 2 anos, para você falar assim, pastor, mas não foi, pum, ei, olha para mim aqui, você pega seu braço, enfaixa ele aqui, fica com ele 1 ano, tá bom? Ou fica 10 anos igual ele ficou, depois você desenfaixa e tira ele e faz assim, para ver se você faz. Não faz, tem que fazer fisioterapia, e olha lá se esse braço vai ter esse movimento normal outra vez. Então tudo é um tempo, é um trabalhar. Só que nós temos que entender o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mal que habita nas regiões celestes. Nós temos que entender que há luta que é carnal e há luta que é espiritual, e há uma que às vezes se iguala com a outra. É aí que entra o poder de Deus. Pastor, o Sansão está lá no buraco, tem chance para ele? Tinha chance para ele, mas ele pegou o caminho final. Qual foi o caminho final? Oh Deus, me dá mais um pouco de força. E colocaram ele nos pilares, e você já assistiu o filme, sabe o que aconteceu? Ele matou a Dalila, matou os filisteus, mas morreu também.
Então não adiantou nada, ficou uma história muito mal feita, parecida com a história dos juízes nossos atualmente que está aqui, que estão igual moleques aí, né? Era para ser pessoas para dar uma disciplina, para dar um elogio em todo mundo, elogiar, estão aí fazendo essas coisas aí que a gente está vendo aí todo dia. Então, irmãos, para a glória de Deus, aquele moço, hoje ele é pastor, você acredita nisso? Em 97, ele era um surtado. Hoje ele é um pastor aqui dentro de Belo Horizonte. Também ele não trabalha mais, não precisa mais trabalhar, já tem uma renda satisfatória, ele pode dedicar a vida dele tranquila, sem problema. Não é como a gente tem que trabalhar todos os dias e estar com ele. Ele está tranquilo, graças a Deus. Mas o que levou à tranquilidade foi buscar no caminho certo. Nós estamos vivendo dias que tem pessoas buscando mel na caveira do leão e buscando prazer e doçura no defunto. Buscando prazer e doçura nas coisas que a Bíblia considera morta. Ou às vezes tendo o trabalho do barbeiro filisteu sem que saiba. Pastor, eu não sei como aconteceu, de repente aconteceu. É o barbeiro filisteu que passou lá. Tem que tomar cuidado. Lá tem uns bons, né? Mas toma cuidado, você entra barbeiro filisteu ali, você fala, opa, você não, sai daí. De jeito nenhum. Porque não se faz desta maneira. Eu vejo a vida do Juvelino hoje em Belo Horizonte, até tive com ele pouco tempo agora, ele falou, pastor, eu devo a minha vida a vocês, acho que eu posso deitar aqui, vocês pisarem em cima de mim e fazer o que vocês quiserem. Eu falei, não, meu filho, você deve sua vida a Deus, você não deve nada para nós, aqui na terra se paga tudo que você faz, você paga aqui mesmo, ninguém fica devendo nada para ninguém. Quantos conseguem entender isso? A Bíblia também diz assim, que quando você busca errado, não é de se admirar, está escrito lá em 2 Coríntios 14, não é de se admirar, que Satanás se transforma até em anjo de luz, se for preciso. Ficamos devendo nada não, meu irmão. Se você buscou no caminho certo, a bênção vem de Deus para você. Agora, se você buscou no caminho errado, não pode levar papai, mamãe, tentar colocar ali uma situação para dar certo, que não vai dar certo. Mas temos que buscar no caminho certo. Viva o Senhor? Viva o Senhor. Eu estou falando disso aqui hoje para lembrar os irmãos que durante esse período desse vírus chinês, nós estamos passando por uma situação, de um lado, complicada, de um outro lado, ela tem beneficiado muitas pessoas, porque tem pessoas que nunca faturou tanto como está faturando nesses negócios, sem roubar, esquece os juízes, tá bom? Sem roubar, que está faturando, vendendo normal, muito mais do que antes. Então, há coisas que favorecem um lado e diminuem o outro. Só que nós teremos uma mudança radical daqui um mês e pouco, e que todos estejam preparados para isso. Foi Deus, irmãos, que fez uma viradinha na coisa, assim, ó, para balançar a figueira. 70 anos, 72 anos, Israel completando. Deus ia dar uma sacudida com toda certeza, a figueira ia dar uma balançada mesmo. E a figueira simboliza o mundo todo, não é só Israel não, porque estamos nela também, estamos segurados ali, uns como fruto bom, outros como fruto podre, mas estamos ali segurados ali, uns com galho viçoso, outros como galho seco, mas estamos segurados. Então Deus deu só uma sacudida na figueira para mostrar que agora vai correr as coisas dentro da linha profética, porque estamos no final. Então muito cuidado para você não sair da estrada. Muito cuidado para você não ser encantado com uma luz e de repente falar, nossa, mas brilhou, deve ser um diamante. E essa história de brilhar faz pessoas voltar milhares de quilômetros atrás para poder fazer. Eu vi um brilho, eu conheço uma história assim, né? Eu vi um brilho e esse brilho é uma pedra, é isso, e a pessoa fica louca. Irmão, você está no caminho final. Irmã, tá dando para caminhar? Caminha de cabeça erguida. Está difícil? Continua de cabeça erguida, mesmo se não der para caminhar. Não baixa a sua guarda, não desvia do caminho procurando mel. Se o leão vier atrás de você, não aceita negociação com leão nenhum. Podia deixar o leão embora, tranquilo, sem problema. É um leão pequeno ainda. Leão não fica no meio de vinha. Leão não come uva, não come mata, come carne. Então estava ali realmente para provocar uma situação e deixou se envolver na situação.
Saia daquilo que está meio explicado. O que é de Deus, Deus vai te mostrar claramente, e você não terá dúvidas de que foi o Senhor quem direcionou para você. Amém? A Bíblia diz também que quando Jesus saiu do Rio Jordão, Mateus 4:1, né, até o 4, que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Às vezes a situação te leva a alguma situação que você possa ser tentado, mas você pega e fala: leão tem muitos por aí, e mel na caveira está todo lugar aí, tem. Tome muito cuidado para você não desviar do seu caminho e depois jogar a culpa em Deus. Mas Deus que fez isso, Deus que podia ter colocado as mãos, Deus que podia ter feito isso. De maneira nenhuma. Deus está te dando uma vitória completa. É só você lembrar Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 3:3, o Deus que te fortalece. Quem é que te fortalece? Deus. O Deus que te fortalece, o Deus que te guarda. Quem é que te guarda? Deus, mas a responsabilidade é sua. Eu falei aqui que a única coisa que o seu futuro respeita como mensagem são as suas decisões. Se você decidiu a pegar na caveira do leão ali, então a Bíblia diz: aquele que te guarda também, ele te guardará pelo caminho que você anda. Então Deus te dá essa vitória, mas fica atento, amém? Fica de pé. O Senhor é fiel, te fortalecerá e te guardará da ação do inimigo. Tessalonicenses 3:3. Fique de pé. Nós vamos fazer hoje uma oração assim. Eu vou fazer a oração junto com você. Você pode orar aqui, pode orar em casa, pode orar onde você estiver. Mas Deus é um Deus, pastor, Deus atende à distância. Ei, olha para mim aqui. Se Deus está em todo lugar, não tem distância para Deus, tem para nós. Talvez você diz: pastor, tem uma pessoa lá do outro lado do Brasil que eu quero interceder por ela, está precisando. Será que Deus atende de perto e de longe? Longe é para nós, irmão. Deus está em todo lugar. Não tem lugar longe para Deus por isso. E tudo está em Deus. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Não tem lugar longe para Deus. É só para nós. Mas com o seu pensamento, você pode chegar até esse local que você está querendo interceder nesta hora. Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, o Senhor nos deu um alerta através do mel na caveira do leão. O Senhor nos deu um alerta a não descer no caminho de Tiná. Ó Deus, a andar no caminho com perseverança, mesmo que seja difícil. O Senhor nos deu um alerta nesta noite que Satanás vai de mansinho até roubar o nosso segredo. Senhor, nos fortaleça com o poder do Teu sangue. Hoje nós temos o Teu sangue, ó Pai, e desfrutamos dele. Sansão teve o Espírito Santo afastado dele, ó Deus, mas o Senhor está dentro de nós. Senhor, queremos ativar toda esta força, todo este momento agora, ó Deus, em cima do nosso pensamento. Estamos pensando para que o inimigo não possa ouvir, então estamos usando a nossa arma secreta, que é o pensamento. Senhor, há pessoas enfermas de perto, de longe para nós, há pessoas que estão embaraçadas, que não sabem como vai desembaraçar a vida. Senhor, mas entrou por conta própria, mas hoje clama ao Senhor para que ajude a sair desta situação, antes que a cegueira venha sobre a vida dela, os negócios, aquilo que faz. Nós pedimos a bênção do Senhor agora, em meio a esta confusão que está o Brasil, Senhor, esse disse-me-disse que tem estabelecido sobre a nossa nação. Somos um povo que somos guiados pelo Senhor e não pela circunstância, ó Pai. Sabemos que o Senhor pode agir em qualquer situação. Toma o teu filho agora, Senhor. Talvez ele está aí sofrido, não tem palavras para falar com o Senhor, está vendo o mal prosperar dentro de casa, ó Deus, e não tem palavras para repreender, porque tudo quanto sabia já fez. Pai, põe as tuas mãos agora, alivia, afofa a cama para aqueles que são seus.
Põe, ó Deus, as mãos sobre este corpo que está enfermo, de maneira forte, meu Deus, passa o teu sangue do alto da cabeça até a planta dos pés, lança Satanás por terra, através desses males que ele tem lançado. Senhor, nós pedimos esta bênção neste momento, baseado na tua palavra, que recebemos hoje, Senhor. Tu és um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que confia no homem, um Deus que gosta de abençoar os homens. Pai, nós também estamos do lado de cá e pedimos ao Senhor, põe as tuas mãos sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Levanta na força do teu poder, abra os nossos olhos, abra, Senhor, o poder da administração sobre nós, esse poder espiritual, Senhor, que vem através do nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão agora imbuídos, meu Pai, em cargos, que precisam ter sabedoria, que precisam ter discernimento, que o Senhor abra a visão nesta noite e mostre o caminho largo e mostre o caminho estreito, e deixe que esta pessoa escolha o caminho estreito, mas é um caminho longo que vai à salvação. Pai querido, abençoa esta vida agora. Eu peço ao Senhor por todos os homens, mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, todos os que estão sadios, os que estão doentes, os que estão livres, aqueles que estão encarcerados neste momento. Pai querido, o Senhor pode colocar as mãos e mudar situações através do poder que está pertinho desta pessoa. Tu estás em todo lugar. Nós estamos com a mente ligada a alguém agora, meu Pai, alguma coisa, Senhor, que não temos como fazer. Às vezes está difícil, falamos que até não tem jeito mais, porque a coisa ficou fora de controle, mas o Senhor pode colocar as mãos agora. Ponha, Senhor, ponha através do pedido do teu servo, da tua serva, ponha estas mãos milagrosas, mãos que faz do nada o tudo, mãos que faz do pouco muito, mão que faz milagre todo momento, em todos os lugares onde estiver um que clama, o Senhor está ali com as mãos estendidas. Eu sei, Pai querido, eu oro neste momento para repreender toda a obra do mal. Se há alguém que está como estava a vida do nosso irmão Juvelino, Senhor, sofrendo com esses males, essas doenças mentais, que às vezes é só física, mas às vezes tem fundo espiritual e se torna enfermidade. Pai querido, põe as tuas mãos no alto desta cabeça, assim como o Senhor expulsou aquele espírito daquele homem na cidade de Gadara, e o Senhor mandou aquele espírito embora, assim como o Senhor levantou aquele jovem lunático, Senhor, que estava com esse problema difícil na mente. Eu peço, Senhor, por todos os que estão precisando agora, que está com um problema mental, seja ele físico ou espiritual, põe as tuas mãos, Senhor, tira a fortaleza de Satanás deste local, arreda daí espírito maligno, sai desta vida. Pai, eu peço por aqueles que se sentem macumbados, que a vida não vai para frente, que as coisas não andam e que parece que foi acometido de um trabalho espiritual que fizeram contra esta pessoa. Em nome de Jesus, espíritos albergados que vêm nas madrugadas para tentar roubar a paz desta pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito obstinado, todo espírito albergado, todo espírito mandado que veio por base de sacrifícios para destruir esta vida, para destruir esse namoro, este noivado, este casamento, que entrou nesta empresa, no trabalho desta pessoa, no corpo físico desta pessoa, espírito maligno. A palavra de Deus diz que nós viemos como filhos para destruir e desmanchar as obras de Satanás. Em nome de Jesus, espírito maligno, sai daí agora, caia por terra. Se você recebeu um preço, se você recebeu um alguidar com frango, recebeu com roupas e velas, recebeu garrafa de bebida, cigarro, recebeu objetos cortantes para destruir a vida dessa outra pessoa, espírito maligno, sai daí agora. Se você anda dentro de casa, faz barulho, arrasta objeto, faz desaparecer documento, dinheiro, roupa, se você entrou aí, em nome de Jesus Cristo, agora sai desta casa agora, sai deste apartamento, sai dessa chácara, sai desse trabalho, desse escritório, deste carro, onde você estiver agora. Pai, nós pedimos a proteção do Senhor, passa o teu sangue agora
sobre a vida de cada irmão que está presente, os que estão ao alcance da nossa voz, e liberta esta pessoa para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos e cremos no nome de Jesus. Todos digam amém, digam graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: mas cuidado com o barbeiro filisteu. Cuidado com o barbeiro filisteu. Terrível, terrível, terrível. Amém? Mas Deus está te dando uma vitória. Eu creio nisso, com toda certeza. Eu vivo isso, né? Eu creio nisso e creio que Deus está bem onde estava a sua mente. Pastor, eu preciso contar onde estava a mente? Não, filho, é seu segredo. Você viu que você ativou o seu segredo um pouquinho agora, sem que percebesse? Onde estava a sua mente no momento da oração? Só você e Deus, ou só Deus e depois você sabe. Então comece a acompanhar agora os resultados pós-oração. Orou, feriu. Orou, lembra da lei, é física, não é